Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a biblioteca Lit Firebase. A proposta desse pacote aqui é simplificar a autenticação ao Firebase. Então eu andei fazendo alguns testes e realmente com poucas linhas a gente consegue fazer toda a questão lá de configuração, de autenticação. Ele já vem com umas interfaces prontas, então eu espero que gostem. A única observação é que lá no pacote diz que não está pronto ainda essa biblioteca, então é para usar por risco aí. Mas se você for utilizar, deixa nos comentários qual foi sua impressão. No terminal eu criei o meu projeto utilizando lá o domínio, então --org, coloquei um domínio, aquilo ali tem que estar batendo o que a gente coloca lá no projeto do console do Firebase, e o nome do meu projeto aí é teste autenticação. Eu já criei ele e abri, limpei aqui o main. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a dependência. Aqui no PubSpec eu vou colocar essa dependência, que é o Lit Firebase. Ele está nessa versão aí 0.3.0 no momento que eu gravo esse vídeo. Deixa eu salvar para ele dar o pubget. Bem, eu vou abrir o meu main lá, e aqui eu vou criar um método, nosso main tradicional. Vou dar um run app e vou passar o my app que a gente vai criar daqui a pouco. Bem, antes de eu fazer isso daqui, eu preciso chamar duas coisas que tem lá na documentação, que é esse método aqui para ele inicializar os bindings do widget. Isso aqui a gente vai precisar importar o Material App, e vou inicializar o Firebase. Feito isso, deixa eu pegar os imports aqui. Se eu coloquei um await aqui, a gente precisa colocar o async. Tá. Então eu vou construir a minha classe MyApp. Eu vou fazer tudo no mesmo arquivo aqui, para ficar mais rápido. Então a gente faz o seguinte, vou colocar isso. Então na classe aqui, a primeira coisa que eu vou retornar no meu widget principal vai ser a classe lit of init. Então aqui a gente precisa fazer a configuração. Entre elas a gente vai definir quais são os provedores que a gente vai fazer a autenticação. Ele recebe um auth provider. E aqui, para esse exemplo, eu só vou habilitar o e-mail, autenticação por e-mail e password. Isso aqui acho que ele já o padrão dele já é true. E vou colocar do Google também. Bem, e aí o filho dele aqui, aí sim a gente pode colocar um Material App. No Material App eu vou colocar um home. E aqui a gente vai usar uma outra classe que tem nessa biblioteca para verificar o estado da autenticação. Então, que é essa daqui, lit of state. E o lit of state, ele tem, entre as propriedades aí, um widget que a gente pode exibir quando ele está autenticado. Então, quando ele estiver autenticado, a gente vai exibir uma home, a gente vai criar logo em seguida, e quando ele não estiver autenticado, a gente vai mandar ele para o login. Login page. A home page e o login page. Então, basicamente, aqui ele já está fazendo uma verificação que a gente gasta aí algumas linhas a mais para estar fazendo tudo isso daqui, usando a biblioteca padrão lá
do Firebase no DevPub. Bem, aqui acho que a gente já pode criar então. Eu vou criar um stateless para o meu login. E no login, aqui a gente já pode utilizar um utilitário que ele desenha a tela. Então, deixa eu colocar o scaffold. Vou baixar aqui para ficar melhor a visualização. Vou colocar um webbar. Colocar um título só para... só isso aqui tá. Já é suficiente. Deixa eu colocar no corpo. Bem, agora sim a gente já pode utilizar uma outra classe utilitária chamada LitAlf. Então aqui a gente pode passar um arquivo de configuração, uma classe de configuração, desculpa. Então eu vou passar que o meu alf config autenticação, depois a gente arruma melhor isso daqui, mas e aí a gente pode também passar dentro do alf aqui. Na verdade, só com isso daqui a gente já consegue exibir a tela. Eu posso colocar um error notification, que ele recebe um notification config. E vou passar um background aqui, passando uma cor diferente, um vermelhinho. Então, isso daqui já é o suficiente para ele exibir uma interface de autenticação. Tá? Lembrando, então, só recapitulando o que eu fiz aqui, inicializei aqui o Firebase, isso é obrigatório, e aí aqui, acima de um material app, então o material app tem que ser um filho desse camarada aqui, esse LitAlf init. E aqui a gente passa quais são os provedores, que a gente configura isso também lá no console do Firebase. Bem, deixa eu criar uma home. Então eu tenho uma home page. Eu só vou colocar uma cor e ele parecer diferente. Depois a gente arruma aqui. Então quando a gente está usando autenticação com Firebase, o que a gente precisa lembrar de fazer? São dois passos, basicamente, né? Eu preciso vir aqui nesse arquivo build.gradle e adicionar, né, esse Google Services aqui e mandar aplicar isso no mesmo arquivo que tem o nome, só que abaixo da pasta app, ó. E daí a gente aplica o plugin. Tá lá, apliquei o plugin. Se a gente mudar a menor versão do SDK aqui do Android para 21, a gente não precisa mais habilitar lá o Multidex. Daí ele faz isso por padrão. E também não pode esquecer de colocar o arquivo, esse JSON aqui, o Google Services, né? Então, a gente vai lá na configuração do projeto do Firebase e pede para baixar. Lembrando também que quando a gente usa a autenticação do Google, a gente tem que gerar esse certificado aqui. Tá? Gera o certificado, baixa o arquivo e joga isso lá dentro da pasta app. Então eu vou pedir para executar e vamos ver como é que vai ser a telinha aqui. Dá um F5. Então eu estou rodando a partir do meu dispositivo. Olha só, percebam que ele já criou uma telinha, né, com alguns widgets aqui, ó, com e-mail, password,
um botão já para autenticar com o Google, exatamente nos providers aqui. A gente vê a documentação, a gente consegue fazer isso com o Twitter também, Apple e GitHub. Ele não tem ainda Facebook, eu estava vendo, mas tá na agenda lá deles. E vamos fazer o teste então, ver se ele vai cair. Vou fazer a autenticação com o Google aqui. Carregou para mim os e-mails. Escolhi uma conta. Então tá lá, ó. Ele foi lá para aquele container meu que não tem nada. Vamos trocar para um scaffold aqui. E aí a gente pode recuperar. Deixa eu só implementar o método onPressed aqui. Fechei isso. E aí a gente pode recuperar através do contest os objetos aí da autenticação. Então eu posso fazer um contest, ele vai estar disponível aqui para mim um sign out. Vou escrever certo, né? Olha só. Tá aqui, ele tá reclamando do quê? Do label. Então, vou colocar colocar o label aqui. Muito bem, agora sim. Já apareceu aqui, ó. Deixa eu clicar. Tá esquisito ele muito no canto. Deixa eu só puxar. Vou puxar ele pro centro. Então vamos sair. Olha lá. Então se eu posso... ele subiu, mas isso a gente consegue corrigir. Vamos colocar esse label em uma single child scroll view, né? A gente corrige quando sobe o teclado. Joinha. Então, o objetivo do vídeo foi só para mostrar como é simples a gente trabalhar com esse pacote aí, com essa dependência, para fazer a autenticação no Firebase. Eu demonstrei, acabou alongando um pouquinho, porque eu mostrei também o do Google aqui, mas eu acho que vale a pena estar dando uma olhadinha aí na evolução do pacote. Tá bom? Obrigado.